Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso podcast do canal Pregando as Escrituras. E hoje eu estou com o Riquelme, um ex-drag queen. Ele vai contar um pouco sobre a história dele, como foi a infância dele, a adolescência e como que ele teve um encontro com Cristo. Em primeiro lugar, se apresente para o pessoal, Riquelme, por favor. Olá pessoal, graça e paz. Caio, é um prazer estar aqui, né? Amém. Essa oportunidade aqui de poder testemunhar aquilo que Jesus fez na minha vida. E assim, é o que eu digo geralmente nas igrejas. Se hoje eu sentasse e fosse ouvir o que eu teria que falar, provavelmente eu não acreditaria. Eu precisei viver realmente uma experiência com Jesus e poder falar desse milagre que eu vivi. Eu falo que foi um milagre, né? Então, assim, bom, meu nome é Riquelmo, né? Tenho 33 anos, sou de Natal, Rio Grande do Norte, mas desde final de 2010 eu vim para Campinas, né? E o meu testemunho é assim, eu fui homossexual por 12 anos e o início da minha história se configura no seguinte. Aos 10 anos eu tive minha primeira experiência com a pornografia, né? E aquilo ali, com 10 anos, eu não tinha a capacidade de reagir ou entender o que era aquilo. Uhum. Então hoje eu entendo que acabei me identificando ali um pouco com o outro homem pelo fato dele ser homem e ter a mesma coisa que eu tenho, a questão do órgão sexual, né? Porque a minha mente ali não sabia o que era o sexo ainda. Meu pai não tinha me ensinado nada a respeito disso. Só que o grande problema veio depois. Aos 11 anos, eu gostava muito de estar na piscina. E um rapaz me passou a mão 2 vezes quando eu nadava. E aquilo ali me frustrou muito forte. Saí de lá frustrado, sentei na cadeira. Eu lembro como hoje que eu estava ali olhando para a piscina com medo de entrar ali. E fiquei com medo de contar para os meus pais, para o meu pai brigar com a minha mãe. E guardei aquilo para mim e aquilo ficou na minha mente, né? Nem todo abuso é consumado, mas só o fato de você ser tocado, isso mexe com a pessoa em si. E aí, por uns 13, 14 anos, eu cheguei a gostar de uma menina, na época da escola. Só que eu fui aquele típico nerd, né? Que todo mundo zoava, que trocava o nome. Por exemplo, jogaram um copo de suco na minha cabeça, me levantaram com a cadeira para fora da sala de aula. Então, sofri bullying, sofri tudo que você possa imaginar. Então, eu sofri rejeição por uma moça nessa fase da minha idade. Meu pai, ele sempre foi presente no sentido do financeiro, de me dar aquilo que eu precisava, mas ele nunca foi meu pai de me ensinar no sentido moral, né? De me ensinar como ser um rapaz, um homem, como se dirigir com os conflitos que eu estava passando. Uhum. Ainda mais pela própria pornografia, porque a pornografia em si ela gera um vício, né? A liberação de dopamina. Eu comecei a me tornar viciado na pornografia e isso acabou trazendo vários males para mim, no sentido emocional, me trazendo crise de ansiedade, depressão e ainda mais me tornando dependente de um tipo de um prazer que eu ainda não estava no tempo devido, né? Então aquilo me trouxe vários problemas de crise. Uhum. Então, com todo esse contexto que eu vivi aí, minha mãe foi muito super protetora. Então, o fato de eu ser um nerdzinho, não sabia muito falar ou dialogar ali com as pessoas, tímido, então todo mundo me zoava como homossexual, né? E muita gente fala assim, você é gay, você é gay, você é gay. E aí tem um texto que diz aí que se você repetir 1000 vezes, aquilo começa a se tornar verdade para a pessoa, né? E aí eu me encontrei numa situação perdido, não tinha com quem me abrir, meu irmão vivia mais a vida dele, minha irmã casou e eu sempre fui mais preso. Então, eu me encontrei numa situação que eu não tinha o que fazer. E, enfim. E aí, foi o momento que eu mudei para a escola da cidade. Lá fiz amizade com um cara que era homossexual. E foi a pessoa que me acolheu ali naquele momento. Fez amizade comigo e me convidou para andar com ele. Então, foi meio que me encontrei ali na situação. Uhum. Só que aí foi o seguinte. Na época de 2008, o termo ainda era GLS, nem é como é hoje. Não é LGBTQIA+, hoje. Não, só tem os 3 termos, né? Que é gays, lésbicas e simpatizantes naquela época. E eu fui conhecer a praça, né? Que era uma praça GLS em si. E lá eu vi um monte de jovens descolado, homem com homem, mulher com mulher, e aquilo ali eu não tinha malícia. Aquilo ali para mim era novidade. Eu falei, nossa, eu nunca tinha visto isso e tal. E comecei a achar meio da hora, né? E aí foi quando me convidaram para ir na boate gay, né, lá de Natal em si. Chamava até o Avesso, uma boate que nem existe mais. Infelizmente, uma pessoa próxima à minha família me viu entrando dentro da boate e falou para os meus pais. No primeiro dia que eu fui na boate. Uhum. Então, no dia seguinte, meu pai já me cobrou o que eu fui fazer naquele lugar.
E eu me encontrei numa situação que nem eu sabia o que eu estava fazendo ali. Né? Eu acabei me permitindo a conhecer esse âmbito. Só que por tudo que eu passei, por todas essas crises, eu não tive apoio de pessoas que eu mesmo me abrisse para poder pedir ajuda ou fiquei com muita crise. Pela pressão do meu pai, me veio à mente. Eu passei acho que 1 hora ao lado dele. O que eu fui fazer lá? Aí veio minha mente, pronto. Acho que eu sou isso mesmo, né? Não tinha mais opção. E aí foi um desastre, né? 2008, ainda era um tempo um pouco difícil. Hoje é muito mais fácil. Qualquer rapaz diz, olha, hoje eu quero ser gay, eu me descobri, tenho desejo por homens. Hoje é muito mais aceitável do que pelo menos há mais de 12 anos atrás, né? Então eu fui o primeiro da família a assumir, foi uma tempestade, minha mãe chorou. Mas isso foi na sua infância ou não? Não, com 17 anos. 17 anos de idade. Mas antes você já sentia alguma coisa diferente? A família já desconfiava, algo do tipo? Então, as pessoas me zoavam pelo meu jeito, né? Mas eu nunca me identifiquei como gay. Só que aos 10 anos tive acesso à pornografia e devido ao abuso que o homem tocou no meu órgão genital 2 vezes, aquilo me gerou uma dúvida. E quando sofri a rejeição com a moça lá que eu fiquei apaixonado, eu lembro dela até hoje, eu acabei me ficando muito magoado, né? E aí, pela falta do meu pai, de me ensinar algumas coisas, minha mãe, tão super protetora, eu tinha quase 17 anos, e minha mãe tinha medo que eu fosse no shopping sozinho. Então, se você então assumisse e tal, ia ser uma... Então, eu fiquei morrendo de medo, né? Então, por todas essas crises, até pela própria pornografia, porque ela vai corrompendo a nossa mente, né? E nos tornando dependente daquilo, gerando essa crise de ansiedade, depressão, e outros males que hoje eu estudo, que você acaba perdendo libido, impotência sexual, você se torna antissocial, você começa a se tornar uma pessoa que gera muita irritabilidade, né? Você começa a ficar irritado. E foi toda a minha fase de jovem. E eu vejo que hoje a maioria dos problemas dos jovens de hoje, as crises que eles passam sobre depressão, é promovida pela pornografia. Porque eu estou me antecipando de um tipo de prazer que eu ainda não posso ter. Ou seja, se eu não tenho uma parceira que vai casar comigo, eu vou ficar dependente desse desejo se eu não tenho. Então as pessoas ficam sempre procurando conhecer uma ou outra, para tentar saciar esse desejo e se tornar refém dele, né? Então foi toda essa crise que eu acabei entrando enquanto jovem e que me direcionou à própria homossexualidade. Porque a pornografia começou com o filme hétero, depois com o filme bissexual. Então foi uma porta de entrada. Foi. E é o que eu vejo. A pornografia hoje ela pode levar uma pessoa a ser homossexual, sim, um homem ou como uma mulher também. Por quê? Começa com o filme hétero, depois o bissexual, porque os dois acabam se relacionando com a mulher a 3 ali no ato sexual, e muitas vezes esse homem se tocam no ato sexual um ao outro, e isso pode gerar uma satisfação de prazer no homem e de curiosidade. Então, comigo foi nesse processo ao ponto de eu querer consumir filmes pornográficos homoafetivos. Então, foi um caminho, né, do filme pornográfico heterossexual até o homossexual. E você sofreu muito preconceito da família, assim, no começo? Sim, no começo foi difícil. Mas você já tinha algum contato com a igreja? Não, na verdade, assim, aos 11 anos eu tinha feito o catecismo na igreja católica, né? Mas depois disso eu nunca mais me envolvi. Né? Movido às crises, os problemas que eu passava, então sempre procurava eu me resolver no meu jeito, né? Já que eu não tinha ninguém que me direcionasse. Então eu sofri, sim, assim, meus pais não souberam lidar, eu fui o primeiro da família. E foi um processo muito doloroso mesmo. Imagina. Pelos conflitos que eu já passava e pela falta de sabedoria dos meus pais. E, enfim, geralmente quando a gente é o primeiro, a gente acaba pagando o pato. Mas né? Quanto ao preconceito, era familiar ou era também na sociedade, assim? Você sentia muito... Eu já tive alguns familiares, sim. Só que esses que tiveram comigo hoje já vieram pedir perdão para mim. Se arrependeram e tudo mais. E sociedade também, né? Porque... naquela época, como eu falei, não é tão aberto como hoje, né? Foi um pouco fácil, mas não tão aberto como hoje. Então, algumas pessoas, vizinhos, amigos da escola, começaram a me zoar e acabei me isolando e convivendo mais no âmbito GLS na época, né? Com as drag queens, comecei a frequentar balada e é o ponto de me montar como drag queen também, que para mim foi uma válvula de escape. Eu não conseguia mais estudar, eu não conseguia mais conviver dentro de casa, era uma briga, sempre meu pai querendo que eu vivesse o que ele queria, e na hora da dor,
a gente só pensa na gente mesmo, né? Uhum. Então a minha mente não compreendia ou não respeitava nada da parte deles porque eu estava com dor. Então eu precisava tratar eu mesmo, já que ninguém me abria esse espaço para me ajudar. Então eu me afastei da minha família e comecei mais a conviver com os meus amigos que frequentavam as boates gays. Mas quando você decidiu, assim, vir assim na sua mente, eu quero ser um drag queen. Quando que isso surgiu? Foi quando eu estava na balada. Porque assim, eu sempre fui muito comunicativo. E queria fazer teatro, só que meu pai tinha um certo preconceito e nunca deixou fazer. Então, quando aconteceu tudo isso, eu vi uma drag na boate lá em Natal fazendo show e eu vi aquela produção, o salto, a maquiagem, os cabelos, e era um homem, né? E aquilo para mim era tipo, nunca tinha visto, né? E eu sempre busquei isso na questão de artista, de fazer uma interpretação. Então, quando eu vi aquilo, eu já gostava muito na época de escutar Britney, Beyoncé, aquelas cantoras pop. Madonna. Então aquilo ali, de uma certa forma, já me motivou porque eu já tinha hábito de escutar elas, né? Eu até brinco, né, que o artista que chegou a falecer, o Paulo Gustavo, ele fez uma paródia que faz até um certo sentido. Que a Madonna acabou... É o termo que os gays usam, né? Acabou enviadando muitos rapazes à homossexualidade. Por quê? Porque o perfil pop acaba pegando esses rapazes e esses rapazes acabam querendo tornar elas como um ídolo. Tipo assim, eu tinha da Cristina Aguilera. Eu queria fazer interpretações voltadas à Cristina Aguilera. Então, ela, para mim, era um ídolo. Eu queria ser o mais parecido com ela, como maquiagem, peruca, produção e interpretação. Então, acabou virando um ídolo para mim. E viver o personagem, para mim, foi bom no sentido pelas crises que eu passava. Viver um outro personagem que não era eu me fazia esquecer os problemas. Né? Como estar bebendo... Nunca fui assim usuário de drogas, mas já cheguei a experimentar algumas coisas na boate e tudo aquilo lhe oferece adrenalina. Então, a maioria dos jovens que estão passando por problemas de crise de ansiedade, depressão, provida pela pornografia, pela divisão da casa, do relacionamento com os pais, né, que não se entendem e procuram as respostas fora de casa, na noitada, nas drogas ou qualquer outra situação que a noite possa oferecer. E deixa eu falar uma coisa pra você. Pelo que eu vi, é muito caro essas coisas de drag queen, né? Roupa, peruca. Você gastava muito com isso? Olha, sim. Já teve umas produções aí que eu cheguei a gastar R$2.000 na época. R$2.000? Sim. Mas o pessoal me zoava, né? Porque até hoje, meus pais ele tem um comércio lá em Natal, né, deles. E eu trabalhava lá, às vezes tirava um dinheirinho lá e guardava o dinheiro e juntava para poder comprar as coisas. Aí os meus amigos que eram homossexuais ficavam me zoando, né? Que aí eles me diziam que, falei, a bicha do mercado ali, ó, a drag queen do mercado, porque eles sabiam que minha mãe tem um comércio. Uhum. Então eles me zoavam muito na época, mas assim, eu sempre gostei muito de dar o meu melhor naquilo que eu faço. Então eu sempre comprei perucas longas, perfeitas, fazia botas vermelhas que vinham até acima do joelho, botas de acrílico. Eu sempre gostei de me esforçar naquilo que eu faço mesmo. E é muito caro essas coisas. É caro, né? É um investimento, porque só uma peruca na época custava uns R$300, uma nova sintética. Sintética ainda? Sintética, De cabelo natural hoje é uns R$3.000, R$4.000, por exemplo. Nossa, que absurdo. Uma bota que custava R$200, R$300 e lá ainda conseguia com um preço melhor, né? Na época. Hoje é muito mais caro. Quando você se vestia, assim, o que você sentia diferente? Você sentia uma pessoa livre, poderosa? Qual era o seu sentimento? Porque na verdade, assim, ser uma drag e subir em cima de um palco para interpretar, dublar, aquilo ali me dava uma adrenalina muito grande, né? Uma euforia, as pessoas batendo palma para você, chamando, no caso, a personagem de linda, depois querendo tirar foto com você como se fosse um artista mesmo. Então, era um momento de muito glamour que você se sentia muito eufórico, né, ali na situação. Só que eu passei 6 anos fazendo show como drag queen. E aí, é isso que eu percebi com o tempo. Eu tinha mais roupas de um personagem do que eu mesmo. Eu vivia mais o personagem do que eu mesmo. Embora que eu nunca quis ser travesti ou trans. Eu era apenas um rapaz homossexual que se vestia como uma drag queen e nem gostava muito de se relacionar com homens, mas mais com rapazes que eram homoafetivos. Então eu nunca quis ser mulher, claramente, mas só interpretava, né?
Então, eu percebi que a um certo ponto eu estava vivendo mais o personagem. Eu acho que se eu não tivesse percebido, eu poderia ter tido um pé a quase ser um travesti ou um trans. Que aí eu falei, epa, peraí. Eu tô vendo que isso aí tá dominando a minha vida, porque é uma sensação tão forte, assim, que é algo que te toma de uma euforia tão grande, que parece que eu tava sumindo ali, sabe? Parecia que o personagem estava tomando conta de mim. Aí foi num processo que em 2013, eu acho que foi a última vez, quando eu cheguei a fazer show na Parada Gay de Campinas, né? Acho que em 2013, se eu não me engano. Depois desse show que eu fiz da Parada, que é a segunda maior do Brasil, depois da de São Paulo, passei por algumas situações que eu caí em si e eu não queria mais isso para mim. Porque eu tenho vários amigos que convivem, trabalham, respeito eles e tudo. Só que é uma vida difícil. Muitos acabam se induzindo à própria prostituição e outros investem tanto em produções que, quando envelhecem, muitos se encontram sozinhos porque há um preconceito. Até propriamente no mundo gay, quando eu era drag, havia um preconceito em um cara que é homossexual ter um relacionamento ou namorar com alguém que é drag queen. Então, eu via que tem muitos amigos meus que são drag queens ainda hoje, mas eles se encontram muito sozinhos e dependentes de um relacionamento e que muitas vezes não é correspondido. E como que é o bastidores, por exemplo? Tem lá um concurso de drag queen, Sim. Por exemplo. As pessoas acabam agindo de uma forma normal, como uma pessoa honesta, ou tem muita briga dentro? Tem muita confusão? Até na televisão normal, nos artistas, a gente vê muita gente sorrindo, se abraçando, mas por trás das câmeras tem muita competição, contenda, falatório. Mas sabe o que eu tô perguntando? Não seria diferente. Porque eles pregam muito sobre o amor, né? Então, exatamente, É uma coisa que eu hoje, não vivendo mais a homossexualidade, eu me questiono muito com o próprio movimento. Porque, assim, eles pedem um respeito, que até então são respeitados. Porque hoje, se você fala um X contra um homossexual, você já é homofóbico, de discordância, nem atacar. Talvez você discorde e já é taxado como isso. Então, só que isso não se vive na prática. Pelo menos até a época que eu estava em 2014, há uma divisão. Por exemplo, as Barbies, geralmente, aquelas que frequentavam mais a The Week, aqueles mais fortinhos, que vão para academia, cuidam da beleza. Chama de Barbie? Chama de Barbie, né? Que é as bonecas, né? No sentido de beleza, né? Quase chegando ali de uma beleza bem... Então, eles acabam se exaltando um pouco pelo fato de ter beleza. Aí tem aqueles homossexuais que são mais ursinhos, né? Que, pelo menos, eu estou falando dos termos da época, não sei se mudou tão hoje. Os gordinhos, mais peludinhos, são chamados de ursinhos. E tem aqueles homossexuais que são mais exóticos, que são os afeminados, que se vestem de uma forma mais andrógena, enfim. Então, um queria ficar com o outro, mas um tinha preconceito com o estilo do outro. E muitas vezes, quando o cara lá, Barbie, que era o cara bonitão lá, não dava bola, aí gerava uns falatórios, no sentido assim, ele se acha muito. Aí o outro falava, mas aquele outro é muito feio. Então, um ficava criticando o outro. E há uma divisão. Não existe bem um respeito. Eu era muito criticado, muito zoado, né? Porque, assim, eu sei que muitos usam por termo de brincadeira, só que é aquela palavra que, inclusive, um amigo meu que é drag de Natal falava muito. Toda brincadeira é um pingo de verdade. Então, muita gente chamava rampeira, prostituta, né? Vários nomes aí. Só que isso, às vezes, é você querendo meio que, às vezes, humilhar um pouco a pessoa, mas usando de uma brincadeira, entende? Então, rola muito isso. Então, eu não entendo como cobrar um nível de respeito se nem se vive isso lá, para as pessoas do mundo. Porque o que eu vejo, por exemplo, há sempre essa guerra de igreja sobre a homossexualidade, né? Que a igreja não recebe bem os homossexuais. Hoje, pelo fato de eu ter sido homossexual e hoje estar na igreja e ter tido um encontro com Jesus e ter uma vida transformada, e hoje prego e falo sobre essas questões, o que acontece? Eu vejo a igreja como os meus pais lá atrás. Meus pais vieram de outra geração. Meus pais nunca viveram o que eu vivi. Então, como que eu posso cobrar algum nível de maturidade deles se nem eles sabiam como agir comigo? A mesma coisa a igreja. Boa parte da igreja não viveu nada sobre a homossexualidade. Na primeira tentativa que a igreja tenta ajudar algum homossexual,
ele pode ser taxado como homofóbico ou preconceituoso se ele trazer uma afirmação bíblica em respeito do código de santidade, em relação ao ato sexual, que fornicação é um pecado, e aqui está escrito em 1 Coríntios 6,18, né? Não podemos fazer tudo aquilo que queremos, porque Cristo na cruz pagou o alto preço e fomos comprados por um preço muito caro. E o pecado da fornicação é uma transgressão ao nosso próprio corpo e de intimidade com Deus. Ou seja, pode me gerar uma morte espiritual de relacionamento com Deus, permanecer na vida de pecado de fornicação. Seja ele hétero, se é para hétero, como não seria para homossexuais, né? Mas, por exemplo, se você hoje tentar argumentar isso com algum homossexual, você vai ser taxado como homofóbico, né? Por pregar um código de santidade que a própria Bíblia fala a qualquer pessoa, né? E no meio assim em que você frequentava, na época que você era um drag queen, tinha muita confusão, por exemplo, o cara que é gay não podia ficar quem era drag queen. Sim. Tinha muito isso? Tinha muita intriga, saía briga demais? Não, eu lembro de brigas assim. Por exemplo, eu lembro que teve uma drag uma vez que, meio barraqueira ali, de manhã, acho que com muita bebida, sabe-se o quê? Um cara lá, a Barbie lá, meio que zoou um pouco ela, não sei bem o que aconteceu. Começou uma briga e acabou pegando o salto e entrou no estômago do cara. O cara teve que bater no hospital. Nossa. Então é feia a coisa. Às vezes não é só. Mas é raro, assim, né? Não é tudo, não é sempre não, mas há situações. Que aí é o que eu falo, gente. Da mesma forma que tem coisas erradas que acontecem em boates héteros ou no mundo, a mesma coisa homossexual. O mundo homossexual, ele não é perfeito. Não é o céu. Tem problemas, tem divisões, tem críticas, tem deboche, tem tudo que acontece como qualquer outro lugar. E quando você resolveu, por exemplo, você se sentiu de uma forma diferente ao ponto de dizer, eu não quero mais essa vida pra mim de drag queen? Foi ao ponto porque eu cheguei a querer participar de um concurso meio famoso aí e tal, só que aconteceu algumas coisas que me deixou muito chateado pelos bastidores, né? E aí foi o ponto que eu olhei pra mim, que eu tava vivendo mais um personagem, eu vi que minha vida era para aquilo e eu vi que comecei a reconhecer assim os meus lados, as pessoas mais velhas que viviam isso. Aí eu cheguei a uma conclusão que eu não precisava daquilo e que eu precisava investir em mim mesmo. E foi aí que eu tomei a escolha, eu escolhi não mais ser drag e viver a minha homossexualidade, trabalhar e ter a minha vida. E isso em 2013, mais ou menos. Então eu escolhi e defini tudo que eu tenho de drag e nunca mais me montei desde então, até hoje. E qual foi o seu primeiro contato com Deus? Você lembra como que foi a experiência? Porque, na verdade, comigo foi dessa forma. Eu nunca pisei numa igreja protestante, por exemplo. Eu só conhecia a católica e eu era muito resistente. No meu trabalho, às vezes a minha gerente, os amigos me chamavam para ir na igreja e eu sempre falava, não, vou na casa de fulano, não, vou na casa de Beltrano, e sempre dava um jeito de não ir. Só que eu trabalhei, depois que eu parei de ser drag, eu trabalhei nos maiores salões do país aqui em Campinas, né? E comecei a fazer trabalho com editorial de moda, comecei a ter um salário assim que eu nunca pensei que eu pudesse ter para alguém que veio do Nordeste, né? E com a realidade de vida que eu tinha. Então aquilo para mim já foi muita coisa. Comecei a atender gente famosa, comecei a fazer trabalho na Caras, revista como Ikezaki, essas coisas assim, e vivi um outro nível de vida. Comecei a sair com uns amigos para as baladas, viajar, e parece que assim, mesmo tendo tudo, parece que ainda me faltava algo, né? Mesmo trabalhando com gente importante, tendo um salário e tudo. Só que aí o que aconteceu? Eu acabei indo para um outro lugar, né? Com uma proposta de trabalhar com uma pessoa que me fez crescer. E as pessoas me avisaram, não, você vai ter problema lá, não vai para lá, porque é difícil e tal. Só que eu me encontrei numa situação, ou eu ia para um outro lugar, como a empresa que eu estava antes, ou eu ia para a pessoa que me ajudou a crescer. E eu nunca fui tão ligado assim a dinheiro especificamente. Acho que toda pessoa quer prosperar, mas até enquanto homossexual eu era mais vinculado ao que aquela pessoa me representava como amigo, né? Uhum. Então, por exemplo, enquanto homossexual e drag queen, eu tinha alguns amigos que eu contava nos dedos. Colegas, pessoas que eu via na balada, eu tinha muitos, mas amigos eu contava nos dedos. Eu nunca tive muito amigo. Então, eu preferi trabalhar com a pessoa que me ajudou. Só que, consequentemente, depois de alguns meses, pela forma que eu estava crescendo no meu trabalho, trabalhando com gente lá importante, tudo, pessoas se incomodaram com isso e começaram a meio que me queimar para
Outras pessoas. Para o dono do espaço lá que, Ao dono, né, tá. ao ponto de me mandar embora. Então, questão de poucos dias, conversaram comigo, pediram para pegar minhas coisas e fui embora. E aí eu me encontrei numa situação que eu perdi o outro lugar que eu trabalhava e perdi o outro lugar que era, pode-se dizer, que um salão de 5 estrelas, né? Então, eu regredi, perdi o salário que eu tinha, porque não é nada fixo. Me encontrei dentro de casa, precisei entregar apartamento. O apartamento tinha acabado de comprar tudo novo, tudo bonitinho. E precisei vender preço de banana para poder, que eu não tinha onde colocar. Precisei voltar a morar de favor. E passei pela situação mais terrível da minha vida. Comecei a entrar numa depressão muito forte. Eu acordava todos os dias com sensação de buraco. Parece que algo me puxava assim para baixo da cama. Eu não tinha como voltar para minha cidade, porque você fica com aquele aspecto, derrotaram você lá e voltou com a mão na frente ou outra atrás, né? A gente fica com aquele receio das pessoas te verem dessa forma. E aí eu me encontrei meio que excluído pelo mundão geral. Porque, assim, amigos de verdade é aqueles que estão ao teu lado nas horas difíceis, né? E nessa hora eu acho que eu posso ter contado apenas uma pessoa aí que talvez me ajudou nesse momento. E aí, feliz ou felizmente, não sei bem a palavra, mas a gente só busca Deus nas horas difíceis. Né? Quando acaba tudo errado, a gente busca Deus. Porque, assim, eu queria que Deus existia, só que seja feliz. Era a teologia que eu compreendia, né? E eu criticava a Bíblia, eu dizia que a Bíblia era feita por homens e tal, e seja feliz. Só que aí eu aceitei o convite de ir na igreja, e a igreja que eu congrego hoje, que é Nazareno Central, daqui de Campinas, e fui umas 4 vezes de terça-feira. E aí me tocou, eu gostei do louvor, um ambiente totalmente diferente da católica, né? Que eu só lembrava lá dos 11 anos. E fui umas 4 vezes apenas. Só que nesse processo eu comecei a buscar oração pelo YouTube, né? E deixando sempre muito claro aqui que eu não tinha conhecimento da palavra de Deus. Nenhuma. Aí nessas orações, o que aconteceu? Depois de umas 4 vezes que eu fui na Nazareno, eu estava em casa, sozinho, deitado no chão, com um fone de ouvido, escutando uma oração ali naquele momento difícil da minha vida. Aí, do nada, apareceu uma oração e falava assim, se eu entregava a minha vida a Deus. E eu fui bem cansado. Eu falei assim, Senhor, eu cansei. Eu desisto, eu entrego minha vida para você, porque eu já não sei mais o que fazer. Pelo nível de estresse que eu estava passando. Pra você ter ideia, até minha pálpebra tremia sozinho. Isso já é um nível alto de estresse. Cara, na hora que eu falei isso, eu acho tão impactante até hoje falar. Eu deitado no chão com fone de ouvido, na hora que eu entreguei minha vida a Deus, eu sentia um calor me envolvendo assim em casa. Meu corpo formigava dos pés à cabeça fortemente, parecia como se fosse descarga elétrica, assim, saindo dos dedos. E foi tão intenso escutar aquela oração que eu acabei apagando, assim, dormindo, né? E aí, no dia seguinte, eu acordo, vendo o mundo mais claro, a depressão que eu tinha até hoje sumiu, o vazio existencial que eu tinha sumiu, e comecei a me sentir completo, sem com muita necessidade mais de fazer as coisas que eu fazia antes. Então, de uma forma progressiva. De setembro até fevereiro, que foi o mês que eu aceitei Jesus, né? Foi meio esse tempo. Não senti mais necessidade de estar nas baladas, não senti mais necessidade de beber ou de estar com os amigos, e senti uma grande necessidade de ir para a igreja conhecer mais de Jesus. E aí que é o ponto da minha história. Ninguém nunca me induziu a nada. Eu nunca conversei com nenhum pastor a respeito de quem eu era, se eu tinha que ser ou deixar de ser. Só que nesse processo, eu não fui mais conseguindo me relacionar com outros rapazes, cujo para mim não era um problema. Né? Então, à medida do que eu fui percebendo que o problema era me relacionar, e aquilo eu sentia um vazio, aquilo eu sentia uma acusação, meu corpo era como se ele estivesse sujo, e me sentia como se fosse distante da presença de Deus, e aquela graça irresistível que eu estava sentindo da presença de Deus, ela se afastava de mim toda vez que eu vivia a homossexualidade. E aí foi claramente quando Jesus falou comigo, quando eu entendi que o problema era realizar a consumação sexual homoafetiva, que hoje, estudando, entendo que o problema não é você se entender gay, mas é o que você faz com isso. Se relacionar sexualmente antes de um casamento como um homem e mulher, e é o único termo que a Bíblia traz clara sobre casamento, é visto como um pecado de fornicação.
E o pecado de fornicação ou homossexual, ele é tão na mesma linha como o pecado do adultério, né? Então, a Bíblia evidencia o quê? O sexo sem compromisso se tornando imoralidade sexual. Então, eu compreendi isso. Jesus falou claramente sozinho comigo ali. Se você quiser caminhar comigo, você tem que tomar uma decisão. E eu me encontrei dentro de casa, sozinho, olhando assim para o céu, coçando a cabeça e dizendo assim, como é que vai ser isso? É difícil, né? Eu nunca pensei. Abandonar tudo e começar uma nova vida agora. Mas aí é que é o ponto, né? Ninguém me induziu a isso. Não foi igreja, não foi homem, não foi ninguém. Nem propriamente a palavra, porque naquele momento eu não tinha lido e não tinha conhecimento do que falava a respeito de quem eu era. Mas foi depois que eu fui batizado com o Espírito Santo. Depois que eu senti os frutos do Espírito Santo, como paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. E foi esse domínio próprio que não me dava mais prazer em fazer as coisas que eu fazia antes, né? Então, quando eu comecei a ler a Bíblia depois de convertido, eu fui vendo que tudo o que eu vivi antes de ler a Bíblia se revela na própria palavra de Deus. Testificando para mim, e Deus falando ali comigo que a minha palavra é a verdade. Então, digo novamente, não foi por indução de ninguém. Eu tomei a minha decisão porque compreendi e Jesus foi claro comigo que não tinha como eu viver a própria homossexualidade se eu quisesse ser o seu seguidor. E a graça dele se afastando de mim, eu falei, não, eu quero essa graça todos os dias. Eu quero estar perto desse Senhor. E comecei a sentir algo tão irresistível, como diz. Eu acho que até um conceito um pouco calvinista, né? Se eu não estou enganado, essa graça irresistível. Eu sentia isso, cara. Mas eu busquei a igreja, aí no Casa Nazareno, né? Porque foi a única igreja que eu conheci. Fui lá, me inscrevi na aula de batismo e falei, não, eu quero me batizar. Em nenhum momento ninguém da igreja sabia que o meu passado, né? Sabia que eu estava chegando ali para batizar. E aí o que mais foi incrível, fiz a aula de batismo e nesse processo eu passei por várias situações, brigas espirituais, comecei a ver umas coisas espiritualmente falando e eu falei, vixe. Estranha a coisa aqui. Que é isso que eu estou vendo? Aí quando eu ia ler a palavra explicava o que era, né? O inimigo se levantando contra a minha vida. Sendo que 4 dias antes do meu batismo, eu escutei uma voz falando assim, você está pensando o quê? Você vai para o inferno. No seu quarto, em algum lugar? No meu quarto. Seu quarto. Eu falei, acordei de madrugada escutando essa voz e assim, eu não me converti por medo de ir para o inferno. Pelo contrário, eu me motivei a buscar Jesus pela graça irresistível que eu estava sentindo ali, que era algo totalmente inexplicável, não tem como eu definir isso. Então, eu fui me converter pelo amor, não foi por medo. Porque tem muitos homossexuais, o movimento gay e tal, critica porque o homossexual que se converte só foi por quê? Por medo de ir para o inferno. Ou porque a Bíblia condena a prática, né? Ou o pastor fez uma lavagem cerebral na cabeça dele. Não, no meu caso não foi isso. Ou porque a família induz ou qualquer outra situação, ou ele está ficando maluco. Pelo contrário. O que explica sumir uma depressão, um vazio existencial? Eu me sinto muito mais feliz do que eu me senti em toda a minha vida, sentindo uma graça espiritual que quando eu abri os olhos de manhã, o mundo estava mais claro, eu senti uma paz, parecia que eu estava até já no céu, a sensação. Então, podemos afirmar que isso que os homossexuais, os drag queens, sim, eles vivem é uma falsa realidade. Porque na verdade assim, se a gente compreender até o contexto ali de João 3, né, que Jesus fala com Nicodemos que devemos nascer novamente, e Jesus ali faz uma clara definição. Aquele que não nascer da água e do Espírito não merecerás o reino dos céus. O que é nascido da carne é da carne. O que é nascido do Espírito é do Espírito. E não se maravilhes nisso, porque é necessário nascer novamente. Compreendendo que Jesus veio salvar as pessoas da morte espiritual. Toda pessoa, do hétero ao homo, ao trans ou qualquer outro, essa pessoa vai precisar buscar o novo nascimento para ser salvo. Né? Romanos 3:23, e todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então, esse todos é todos. Ou talvez o todes, né? Hoje está na moda, né? Então, sinto dizer, como você está hoje, busca Jesus. Independente se você está na prática, continue na prática, mas busque Jesus, porque eu não fui convencido pelo homem, mas sim pelo Espírito Santo.
Então não importa como você está, procura Jesus Cristo. Ele não julga ninguém, mas precisamos tomar uma posição no momento que vamos seguir a Ele, né? Que Jesus mesmo diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. E foi isso, literalmente, que aconteceu comigo. E o mais incrível foi o quê? No dia do meu batismo, eu desci na rua da José Paulino de Campinas. Aconteceu o dia do Orgulho Gay de Campinas. Era todo mundo subindo para a parada e eu descendo para a igreja. E a Bíblia traz uma reflexão que devemos andar na contramão do mundo. Então, fui homossexual, drag, rainha da parada gay de Natal, já fiz um show na parada gay de Campinas, sendo a segunda maior. E o dia que representa o arrependimento do pecado e o reconhecimento público de Cristo, que é o batismo nas águas, foi o dia do orgulho. Então, tipo assim, o caminho totalmente inverso, né? Eu indo para a igreja e todos indo curtir a parada. Então, na minha história, Jesus me convenceu a deixar a homossexualidade e o ponto-chave foi o dia que representou o arrependimento do pecado, ser o dia do Orgulho Gay de Campinas. Então, ali, para mim, foi incrível, assim. E você era muito respeitado, assim, quando você fazia parte da parada gay? Digamos que sim. Mas havia as desavenças daqueles que eram amigos na frente, mas por trás, às vezes, né, zoavam, debochavam, enfim. Acontece muito isso no mundo gay. E deixa eu fazer uma pergunta pra você. Eu sempre quis fazer essa pergunta pra um ex-gay, um ex-homossexual, algo do tipo. Quando, por exemplo, você vai lá, tem um encontro com Cristo. Sim. Quando você começa a andar com Cristo, frequentar a igreja, ter uma nova vida, às vezes, no começo, ainda tem aquela recaída ou é difícil? Ou você acha que isso depende de cada pessoa? Então, estudando hoje, eu tenho uma compreensão em relação a isso. Por exemplo, eu vivi 20 anos de pornografia. E não é do dia para a noite que alguém se livra disso, né? Só que até sem eu conhecer muito a palavra, pouco antes de eu batizar, eu tive uma compreensão clara dentro de mim. Se eu vou caminhar com Jesus, as coisas de Deus são sérias. Então, eu vou viver uma vida correta diante dele. Uma vida por inteira, né? Por inteiro. Então, eu entendi e sabia que pornografia, masturbação ou relacionamento sexual fora de um contexto de casamento, como homem ou uma mulher, como fala em Mateus 19, né, que a única alusão que Cristo trouxe clara sobre a união de casamento, ele tem um homem e uma mulher. Não existe nada na Bíblia que testifique que um homossexual possa se unir como o outro, como uma só carne. Ainda mais se você ler ali o contexto de Gênesis capítulo 1 e o 2, né? Sim. Família, união homem entre uma mulher, como se fosse uma só carne, família e procriação, né? E os descendentes, que é o propósito de Deus para que ele venha, né, levar o seu povo no arrebatamento. Mas esse sentimento, por exemplo, que você tinha... Mas aí é que entra. Depois que eu me converti, no início eu fiquei um pouco com esse sentimento ainda, mas eu me senti bem e feliz pela decisão que eu tomei. A graça de Jesus ali me garantia. Só que no início eu comecei a pensar assim, eu vi um rapaz, às vezes, eu senti às vezes algo estranho, assim, uma sensação que eu nunca tinha sentido. Às vezes parecia a sensação como se algo colocasse a mão no meu rosto e me forçasse a olhar. Só que eu nunca vivi essa situação e eu me questiono no tudo que eu faço. É da minha natureza. Aí eu comecei a me questionar. Eu falei, mas peraí, mas por que eu estou sentindo isso? Se eu me decidir, não quero, estou feliz assim, né? E aí eu percebi que pouco tempo depois de eu sentir isso, eu passei e conversei com o mesmo cara e não senti mais nada. E a palavra diz assim, resiste o pecado e o diabo fugirá de vós. A gente precisa levar em consideração o mundo espiritual. Se até para um cara, ou, por exemplo, para você mesmo que você é casado, o diabo ele sempre vai te dar uma sugestão. Um sentimento de você sentir, às vezes, atração ou o pensamento de você pecar, não é pecado. O que é pecado é você dar espaço à consumação do pecado. Isso. Ou seja, você ser tentado não é pecado. Pecado é você consumir, né? Então, a palavra diz, resiste ao pecado e o diabo fugirá de vós. Então, tem pensamentos muitas vezes na nossa cabeça que envolve desejo e outras questões que a gente parece que quer aquilo na hora, mas quando você vê que contraria a palavra de Deus, você vê que quando você resiste e não dá espaço para aquilo, aquela vontade passa. E foi o que aconteceu. Eu comecei a perceber que quando parecia que eu estava sentindo algo por outro homem, eu resisti. Eu falei, não, mas eu não quero. E muito bem definido, eu não tenho crise nenhuma
de identidade. Não. Sumia. E eu comecei a fazer isso sucessivamente e com o tempo foi passando. Estou há mais de 3 anos na fé, nunca caí mais com pornografia, nunca mais com masturbação ou senti atração por homem. Hoje eu não tenho mais essa dependência, né? Que hoje eu entendo que é movida à pornografia. Por quê? Com a liberação de dopamina, é como se fosse a liberação do vício. Você se torna viciado como comparação de uma droga. E você consome uma coisa que deturpa a sua mente. A sua mente ela fica suja. Você toda hora quer consumir e ter aquela cena sexual e realizar aquilo que foge do real para o irreal, gerando frustração, irritabilidade, né? E se tornando uma pessoa antissocial. Algo instantâneo, né? Então o que eu entendo? Muitos, até esses dias eu vi um testemunho de um rapaz que foi, acho que ex-gay, porque assim, ex-gay é um termo, né? Que eu fui e não sou mais homossexual, ou deixei de ser homossexual, ou o que seja. Ele foi da igreja, acho que Assembleia, e falou assim, mas eu tentei, eu estava me martirizando, eu tinha muita crise, e os pastores disseram que tem a libertação. O que eu entendo disso? João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que é? É você ter um encontro com Jesus porque ele te liberta do jugo do pecado e da influência do mal. Isso em todo o seu contexto, do hétero ao homo. Então, aquela influência que te dominava não domina mais. Então, aquele homossexual, ele estava ainda preso à abstinência, que é gerada quando você deixa de fazer a pornografia ou a própria masturbação. Então, você vai sentir dor de cabeça, você vai ter sonhos sexuais, seja com homem ou com mulher, você vai começar a ficar inquieto, você vai ter sentimento, às vezes, até de querer brigar com alguém pela irritabilidade que está sendo gerada ali. Ou seja, o processo que um cara que é drogado está passando por deixar a droga, a mesma coisa é com a pornografia. Você vai passar por um tempo de abstinência e que você vai passar por algumas crises, sim. Só que depois de um certo tempo, quando você tem o Espírito Santo, ele te dá o domínio próprio e você vence esse tipo de pecado. Ou seja, para mim, quando eu parei de fazer a pornografia, foi muito mais benéfico. A minha mente começou a funcionar melhor. Eu comecei a ler mais livros, eu comecei a me interessar em estudar, eu comecei a decorar mais coisas, eu comecei a ver que o que era para mim a questão do desejo sexual era um vício. E até nos contextos de 1 Coríntios 6, 9 e 11, que esse texto deixa claro que a cidade de Corinto, como a igreja, era uma cidade imoral sexualmente, em todo o seu contexto, do hétero ao homo. E quando o texto fala ali que nem os injustos, nem os idólatras, nem os adúlteros, enquanto os homossexuais também está escrito, não herdarão o reino de Deus, é porque sem Jesus a gente é julgado pela lei, né? Então, independente do que você seja, do hétero ao homo, se você não tiver Jesus, filho, você é julgado e sentenciado. Então, a justificação é o sangue de Jesus que nos salva. E naquele contexto deixa muito claro que alguns dali de Corinto, tanto adúlteros como imorais, homossexuais, foram mudados por Cristo, né? O apóstolo Paulo deixa muito claro isso. Então, houve homossexuais que deixaram de ser homossexuais na igreja de Corinto pela graça de Deus. E aí é o ponto. Tem muitos teólogos inclusivos, vamos dizer assim, pessoas que são da igreja inclusiva, que tentam me convencer que eu tenho que ser quem eu era. Só que a minha própria conversão, o próprio Jesus Cristo que eu sirvo hoje, ele falou que eu não teria como viver a consumação daquela vida. Só que depois de convertido, sendo seu seguidor, o desejo por mulheres fluiu em mim novamente. E a palavra fala assim, que há uma diferença da gente ser criatura e filho. Filho é quando você aceita Jesus, contendo como Senhor e Salvador, e somos salvos pela justificação. Nos tornamos novamente filhos de Deus e tendo direito como co-herdeiros em Cristo, né? Da herança de Deus a Cristo. E que o DNA de Deus ele começa a fluir dentro para fora. Ou seja, o querer de Deus imutável começa a ser minha vontade, porque não é mais a identidade caída, mas Cristo em mim, na identidade dele que eu sou filho, né? E que hoje eu vivo o propósito de Deus. Ou seja, vai ter alguns homossexuais que vão casar, que Deus vai colocar o desejo que eles vão constituir família e ter filhos. E outros que vão se dedicar a Deus de uma forma integral, como alguns eunucos que eram
pessoas que serviam aos reis, né, no contexto ali de Mateus, que não tinham, alguns já nasciam sem sexo, outros acabavam cortando, né, por medo deles se relacionarem com as rainhas, ali com as princesas, mas eram serventes do rei. Não é que eles se faziam de mulheres ou de trans, não existe. Eram serventes ao rei, nada mais que isso. Então, eu acredito que tem alguns homossexuais que não têm desejo por mulher, mas isso não identifica que eles não foram transformados. O que torna uma pessoa transformada são os frutos do Espírito Santo. A pessoa que é nascida de novo, literalmente, ela não tem prazer no pecado. Se o cara hétero nascido de novo, ele pecando sexualmente com uma mulher, que é o desejo natural dele, ele vai se sentir constrangido pelo pecado, da mesma forma o cara que foi homossexual. Ele não vai ter mais prazer em se relacionar com o homem. Ainda que a carne dele grite, ainda que ele caia, nenhum que é nascido de novo vai conseguir permanecer na velha prática. Deixa eu falar uma coisa pra você. O que você acha dessa nova moda? Antigamente não tinha muito isso, mas agora está tendo um pouco mais de relevância, um pouco mais de visibilidade, da questão das igrejas inclusivas. Sim. Qual que é a sua opinião? Você acha válido isso? Olha, eu tenho aquela palavra que está em Gálatas 1:8, né? Ainda que nós, eu ou você, o Caio, ou um anjo do céu que apareça e prega um evangelho diferente do que vos prego, que seja anátema, ou seja, tudo aquilo que é contrário ao evangelho e eu prego às pessoas, eu levo maldição para mim, que eu vou ter que dar conta diante de Deus, como diz Tiago 3, e para as pessoas, porque estão vivendo um engano. Eu não julgo ninguém que seja da igreja inclusiva, só que eu bato de frente no seguinte: não existe um texto claro e aprovado por Deus que pessoas do mesmo sexo se unam como uma só carne, como um casamento. A minha questão é, se essas pessoas morrerem nessa prática de vida, entendendo que isso é a vontade de Deus, mas não está na palavra, para onde essas pessoas vão? Então, foi uma coisa que eu questionei até um amigo meu que hoje ele está frequentando essa igreja, né? Eu falei, olha, eu amo você incondicionalmente. Se você quer ir para lá, tudo bem, eu sou seu amigo, não vou deixar de ter relacionamento com você, mas eu discordo de você totalmente. Porque eu, como ministro do evangelho, hoje estou vivendo esse chamado, estou fazendo teologia, estou estudando, minha igreja está me apoiando super. Não tem como eu pegar a palavra de Deus e afirmar uma coisa que não está escrita. Eles tentam usar alguns textos ali, como de Mateus 19, que fala sobre o eunuco, aceito como ele mais ou menos é, né, que o texto diz ali. Muitos acabam excluindo Romanos 1, né, 24, 27, e toda a parte de Paulo ali, dizendo que era para a época, ou porque era apenas idolatria. Mas não tem um versículo claro que aprove. E aí é o ponto da minha própria conversão. Eu não teria motivos de querer condenar ou perseguir qualquer homossexual porque quer ser homossexual. Só que eu preciso falar a verdade, principalmente daquilo que eu vivi. Então, a minha experiência se revela na palavra de Deus em todo momento. Em nenhum momento eu falei algo que de Deus que contrariasse a sua própria palavra. Diferente de algumas pessoas que estão nessas igrejas, que são líderes e traz uma aprovação que eu não sei de onde eles tiraram isso. Porque para eu trazer uma afirmação tem que estar escrito. Sim. E isso não tem na palavra, claramente. Então é praticamente uma desculpa para viver os seus desejos. Tipo, vou procurar uma igreja que me aceite como eu sou e é isso. Eu acho que o perigoso disso é que, assim, se Deus tem que me aceitar do jeito que eu sou, a morte de Jesus foi em vão? Porque Jesus fala que precisamos ser uma nova criatura. Morrer para o pecado, Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Quando estamos em Cristo, nova criatura somos. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Alguém que é nascido no Espírito Santo como uma nova criatura, ele não é mais refém do pecado. Então, encarando o ato sexual do hétero ou do homo, nem o hétero ou aquele homem que nasceu de novo, ele não vai ser mais dominado pelo desejo. E os argumentos deles é o quê? Que eles não conseguem, ou como a própria Lana, né? Que ela disse que ela se enganou, que ela tentou, mas que ela é aquilo. Mas como que alguém que é nascido de novo é rendido por algum tipo de desejo? Eu falo assim por mim, eu estou há 3 anos sem me relacionar sexualmente. Isso não quer dizer que eu não queira. E é um desafio, é homem, nós somos homens, né? É um desafio muito grande. E para homem a gente tem um órgão exposto para fora, né? Mais sensível.
Então a gente, de certa forma, é mais provável. Mas o que explica alguém como eu, que viveu 20 anos de pornografia, 12 anos de homossexualidade, se eu passasse uma semana sem me relacionar sexualmente, eu ficava aqui por as paredes, doido, e eu era dependente disso. E eu tive minha experiência com Jesus, fui batizado com o Espírito Santo, houve cura, não no sentido da homossexualidade, que a homossexualidade não é doença. Né? É uma condição, muitos acabam entrando nessa vida por várias questões, né? Que não tem uma explicação clara do porquê, mas o que a Bíblia fala é que a própria idolatria promove a imoralidade, ou seja, o desejo sexual é um desejo, não é amor. Né? Então a gente tem que fazer uma diferença. Então, se eu sou movido pelo meu desejo da minha carne, é porque eu estou vivendo ainda a velha criatura. Né? A carne adâmica ali está gritando. Então, qualquer pessoa que traz essa afirmação que você pode ser homossexual e que você vai ser salvo, é complicado porque contraria totalmente a palavra de Deus e não existe uma afirmação que Jesus... Porque aí falam de Mateus 19, Jesus nunca falou nada contra, mas muito menos a favor. Se não existe a favor, não existe uma confirmação que eu possa viver isso. Não existe meio termo, né? Ou é sim ou não, né? É sim ou não. E aí vem eu, uma pessoa que não fui influenciado por pastor, não por igreja, nem por ninguém. Mas eu vivi uma ação espiritual da parte de Deus, que eu fui batizado com o Espírito Santo, convencido a deixar essa vida pelo Espírito de Deus, escutando a voz de Jesus falar comigo. Então, que caminho é este? Que Deus, na minha experiência com Deus, que Deus me curou, minha depressão e tudo, que era movido ao meu problema profissional, não enquanto homossexual, que eu falo que o homossexual só foi só um detalhe da minha conversão. Jesus fala para eu deixar de seguir. A Lana Holder diz lá que Deus chamou ela para uma reforma, né? Aí é que é o ponto. Por que Jesus me chamou para o sentido que já era natural, né, do que está na palavra? Então, Gálatas fala, a gente não pode seguir algo que contraria a palavra de Deus. Então, hoje eu prego, eu sei que eu sou confrontado nas redes sociais, tem muitos haters, mas eu prefiro falar a verdade, principalmente daquilo que eu vivi, porque eu não quero ver nenhum amigo meu viver algum tipo de heresia, de engano, e ir para um caminho mau por essa negligência da minha parte, porque eu vivi isso. E eu não tenho condições de ter vivido essa experiência e ficar calado com isso. Eu sei que eu pago o preço. Hoje, na minha profissão, sou cabeleireiro ainda, né? Maquiador. Mas eu estou pagando o preço na minha profissão. Tem muitas mulheres que têm família, têm filhos, sobrinhos que são homossexuais. E a minha própria existência hoje confronta as pessoas, né? Então, eu sei que isso Deus já está me chamando para a obra. Eu sei que daqui a pouco eu vou precisar abrir mão dessa profissão e estou me projetando com alguns projetos, porque hoje eu estou fazendo um conteúdo para as redes sociais, né? Trazendo claridade sobre essa área da homossexualidade, e que a pornografia, ao meu ver hoje, é o que está levando toda uma geração à própria homossexualidade. Porque começa no gatilho de um sexo heterossexual, bissexual, homossexual, e hoje, como existe 52 gêneros diferentes, hoje o mercado... 52? Nossa, quantos gêneros? O mercado pornográfico, ele sempre vai querer faturar. Então, eles vão pegar esses feitiços, gêneros diferentes, para produzir seus materiais para venda. Então, isso gera desejo. E se a gente está no desejo, a gente é refém do pecado. Seja hétero, seja homo. Então, o que a Bíblia trata como condenação é a imoralidade sexual. Eu, Riquelme, particularmente, eu visualizo mais heterossexuais sendo condenados por falta de arrependimento do que propriamente homossexuais, até porque existe mais pessoas héteros do que homo no mundo, né? Pelo menos por enquanto. Então, por falta de arrependimento, muitos serão condenados. Mas eu vejo mais héteros do que homo. Então, a graça de Deus, eu acho que o meu próprio testemunho só mostra que a graça de Deus é para todos. Um cara que pode-se dizer que fui o mais julgado pela sociedade, pelo meu próprio trabalho lá, que as pessoas não tiveram nem aí comigo pela situação que eu estava passando, pelos próprios homossexuais que eram meus amigos lá, e não falo isso com ressentimento, mas a maioria se afastou de mim. E olha que eu nem tinha falado nada a respeito da minha mudança, eu ainda estava calado. Só que os problemas difíceis que eu passei, nenhum mandou mensagem para mim. Então eu me encontrei numa situação difícil, sozinho, e Deus, Jesus Cristo, que escutou a minha aflição. Que me faz lembrar daquele texto de Agar, que ela estava no deserto e ela clamou a Deus. E Deus enviou seus anjos. Então isso só testifica o que a palavra diz, que todo aquele que clamar pelo meu nome será salvo.
E isso, com certeza, muitos homossexuais vão ser alcançados. Porque quando a gente fala de pecado, a gente fala de pecado, não de pessoas. Se uma pessoa é homossexual e vamos exortar sobre a ética de santidade, é da mesma forma como pessoas que são heterossexuais. O problema que eu vejo é que, assim como eu vivi um pouco esse processo, a gente que é homossexual, ou pelo menos como eu fui, a gente tem um hábito de se auto-julgar, né? Pelas aflições, pelas crises, pelas tristezas que passamos, pela exclusão, às vezes, das nossas famílias ou situações difíceis. E isso já é um reflexo de autoacusação, porque a gente já é confrontado pela palavra. Então, quando a gente entra numa igreja, a gente já imagina, nossa, será que os irmãos vão me condenar? Será que Deus me ama mesmo? É os questionamentos de quem é homossexual. Só que na cabeça deles, às vezes, eles acham que, sei lá, o pastor ali está mais preocupado em condenar do que, né, ajudar a pessoa. Pelo contrário, eu vejo que muitos pastores, eles têm medo até de argumentar algo com algum homossexual por essa crise que muitos têm. Porque qualquer argumento que você tenha, ele já vai tratar o pastor como homofóbico. Não? Então eu vejo essa dificuldade que a igreja tem de querer ajudar. A igreja lá atrás é como meu pai e minha mãe, não tinham sabedoria. Talvez não souberam usar as palavras corretas comigo, mas em nenhum momento meus pais me condenaram. Até hoje, pelas provas que eu passei, perdi tudo que eu tinha, quem ajudou foi os meus pais, não foi o pessoal do mundo. Então, e quando você está naquela rodinha ali que todos são seus amigos, na hora da prova, se tiver um que te ajuda, é muito. A maioria se afasta. Então, essa geração, eu acho que eles precisam honrar os pais e as mães deles. Porque, embora que eles não entendam, as pessoas não são obrigadas a entender, enquanto eu, homossexual, a forma que eu quero ser acolhido. Cada um tem uma perspectiva. Então, imagina para alguém que eu já fiz, né, eu fui obreiro, recebi as pessoas. A igreja só fala, a paz do Senhor, seja bem-vindo, graça e paz, assente-se, seja bem-vindo, a paz do Senhor. O que mais que alguém homossexual quer que alguém que recebe as pessoas fale para ele? Além disso, porque já é falado igualmente para todas as pessoas. Então, o que eu vejo é essa autoacusação. Muitos têm essa crise de autoacusação pelo fato de ser homossexuais. E é uma coisa que eu falo. Não é o desejo de nenhum cristão querer condenar nenhum homossexual, porque isso seria a quebra do segundo maior mandamento. Você falar de pecado é uma coisa, mas você acolher a pessoa, isso é o segundo maior mandamento. Riquelmo, antes de encerrar o podcast, que foi maravilhoso, eu gostaria que você contasse um pouco de como está sendo a sua experiência com Cristo depois da sua conversão. O que mudou realmente? Eu digo assim, o seu coração, na sua mente, apesar que você já falou muitas coisas sobre isso. Sim. E se você conhece alguém que também estava no mesmo processo que o seu antigamente e teve um encontro com Cristo, como que você teve esse encontro com Cristo e como que agora você está vendo os frutos? Olha, acho que literalmente é quase inexplicável tentar explicar isso, né? Assim, difícil. Mas literalmente eu me olhar no espelho e não mais me reconhecer quem eu era antes. Né? Hoje parece que eu regredi lá atrás, até prazeres, né? Porque, por exemplo, eu já fiz curso de web design, gosto de mexer com computador. Prazeres que eu tinha até antes de me envolver com o mundo gay, hoje parece que voltou para mim. Hoje tenho prazer, tenho vontade de casar, de ter filho, de constituir família. Né? Até quando eu era homossexual, eu não era tão fã de criança, mas depois que eu me converti, quando eu vejo uma criança, eu me derreto todinho. Então, literalmente, eu acho que hoje, no meu relacionamento com Cristo, eu vivo uma identidade nova, literalmente. E, assim, de fruto, cara, quando eu falo isso, não é que é eu, né? Porque, na verdade, não somos nós, né? Cristo que usa as nossas vidas e semeamos e plantamos nas pessoas com testemunho, com a palavra. Então, assim, através da minha vida, tem um amigo meu que era homossexual. Ele até brincou comigo no dia que eu me converti lá no batismo. Ele falou assim, mandou uma mensagem: e aí, amigo, agora você vai ficar com mulher? Só que naquele momento eu não compreendia nada disso. Eu falei, não, por que não? Foi a palavra que eu falei, né? E aí, um ano depois, eu acho que ele vendo os vídeos, que eu comecei a fazer vídeos nas redes sociais, né? E você não tem noção a quantidade de rapazes que mandam mensagem para mim pedindo ajuda.
que não estão satisfeitos na homossexualidade, que sentem Jesus falando com eles que eles precisam mudar de vida porque eles estão presos em depressão, crise de ansiedade, problemas conflitivos, e que eles me buscando entender como que eu venci e como que eu posso ajudar eles nesse processo. Então eu recebo muitas e muitas mensagens. Então esse meu amigo, ele ficou um pouco em conflito com isso. Ele disse, mas vem cá. Começou a questionar com Deus. Eu falei, Deus, se tu mudou Riquelmo, por que você não fez isso comigo? E aí ele começou a buscar Deus. Ele começou a ir para a igreja. E aí um certo tempo depois mandou uma mensagem para mim dizendo assim, amigo, dá para mudar mesmo? Eu falei, lógico, eu tô aqui. Eu mudei e tal. Ele falou assim, tô me convertendo agora, final do mês. Olha que legal. E ele agora já vai fazer 1 ano que tá convertido. Tá feliz, tá firme. E já estava até querendo casar com o varão. Eu falei, calma. São processos, né? Mas é primeiro amor, né? Mas teve um encontro, né? Teve um encontro. Você vê o brilho. Ele teve uns conflitos, uns problemas, né? No pessoal dele. Mas hoje ele é livre dos problemas que ele tinha antes. Se você olhar no olho dele, você vê um brilho. Parece que é uma estrela, assim, no olhar. E foi uma coisa que falaram comigo lá atrás. Um cara lá em Natal, que eu fui no salão dele, olhou assim pra mim e falou assim, nossa, Rick, você parece estar mais bonito. O que aconteceu? Você parece estar com um brilho no olhar. Então, existe algo espiritual do Espírito Santo que nos dá esse reflexo. Esse brilho, pessoa, né? Essa graça, né? De felicidade que é interior. Então, hoje ele vive isso. Está super feliz. Então, isso aí já foi um fruto. Eu considero isso como um fruto. Sim, é. E que, né, Jesus usou minha vida para alcançar a vida dele. E tem sido assim nas redes sociais. Tantos testemunhos de rapazes que mandam direct para mim dizendo que separou do marido, que às vezes muitos são relacionamentos abusivos, né? E que buscou Jesus e que hoje está na igreja, mudou de vida, algumas coisas que eu falei nos vídeos, que Deus usou para tocar a vida dele. Então, o Senhor, ele tem usado a minha vida e com aquilo que eu falo, tem levado muita graça, né? De transformação de vida que muitos buscam. Assim, você não tem noção. Quando eu testemunhei pela primeira vez, muitos dos meus amigos que até então achavam que eram meus amigos se afastaram, né? E aqueles que eu nunca pensei, que eu já conheci e falei uma vez, mandaram mensagem para mim dizendo assim, parabéns, Rick, eu acredito na sua transformação e acredito que um dia eu também vou poder mudar. Que legal. Eu achei muito legal isso, de ver que pessoas que eu nem esperava mandariam os parabéns para mim. Eu vi uma frase que diz assim que o maior testemunho que você pode dar a outra pessoa é a sua própria vida. Exatamente. Então, às vezes, o que você vive pode transmitir para outra pessoa, sei lá, algo de paz, de esperança, só de olhar o seu testemunho. Então, quando você usa, né, esse testemunho aqui no podcast, por exemplo, talvez tenha homossexuais, drag queens que estão passando por isso. Exatamente. E precisa de um escape, precisa de alguém. Então, o Riquelme está aqui, tá? Se você quiser falar com ele algum dia ou entrar em contato com ele. A gente já está finalizando o podcast, tá? Então, eu já vou pedir para ele passar suas redes sociais, o seu contato. E lembrando, todos os convidados que nós chamamos aqui, na descrição do vídeo, vai estar os contatos, tá bom? Então, pode passar suas redes sociais, Riquelme. Então, minhas redes sociais é Riquelmo _Araújo, né, no Instagram, Riquelmo Araújo no YouTube, Riquelmo Melk Araújo no Facebook e no TikTok, Riquelmo. Né? E você faz parte de um projeto junto com o Flávio? Na verdade, assim... Ou são amigos? Somos amigos, mas faço parte também do projeto Libertos por Deus, né? Ajudo o pastor Flávio com os rapazes, faço viagem missionária com ele, mas eu congrego na Nazareno Central de Campinas, né? E lá é o meu ministério, a minha igreja, né? Que eu congrego, tem os meus pastores, né? E eu sou da igreja, mas eu tenho uma ligação com o Flávio porque o Flávio fez parte desse meu processo. O Senhor me direcionou na vida do Flávio, foi uma pessoa que acrescentou na minha vida também, aprendi muito com ele, porque ele já tem mais anos de ministério, né? E eu acho que eu até aprendi a ser um pouco mais ousado até com o próprio Flávio, porque ele é aquele pegador mais raiz, fervoroso, né? Então eu acabei me soltando um pouco mais através da vida dele também. Legal. Então é isso, gente. Muito obrigado por acompanhar nosso podcast até o final, tá bom? Não se esqueça, se inscreva, ative o sininho de notificações para receber os nossos vídeos, tá bom? Deus abençoe e até mais.